Minutos e vamos falar de atividade econômica. Nós estamos em contato agora com o Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu falava dessa questão da retomada da economia e a indústria veio com dados positivos no mês de março, né? A atividade foi positiva, acabou compensando as perdas de fevereiro. A gente tem tido algumas surpresas em relação a março, né? Na semana passada foi do comércio, que teve uma queda menor do que se esperava, e tem essa questão das restrições, né, que eu estava colocando. Agora, qual a sua avaliação, quais os indicadores que tiveram uma melhora em março? Olha, a gente teve uma melhora aí na maior parte dos indicadores industriais que a gente levanta, né? A gente teve uma alta em horas trabalhadas na produção, alta no faturamento, de utilização na capacidade instalada, né? Do quanto de máquinas ficaram ligadas esse mês. É importante que o emprego continuou crescendo, são 8 meses de alta. Estamos com problemas também no contato aí com o Marcelo Azevedo. Nós vamos retomar para que ele possa explicar direitinho para a gente quais as condições que levaram a essa retomada. Marcelo, por favor, prossiga. Então, foram dados positivos de uma forma geral. Eu estava falando da questão do emprego, que o emprego cresceu pelo 8º mês consecutivo. Tem um resultado aí por conta da recuperação forte do ano passado e uma manutenção da atividade industrial num patamar elevado, mesmo após a recuperação e já uma interrupção dessa recuperação mais forte, a indústria continua operando com um nível de atividade acima do que se verificava antes da pandemia. E se falava muito da possibilidade, inclusive, de uma retração do PIB no primeiro trimestre. Por isso que eu falei que acabou surpreendendo, porque tinha aquela questão de auxílio emergencial ser interrompido, se isso não ia frear muito o consumo em geral, afetando também a indústria, uma reação em cadeia. Não foi perceptível esse movimento que era esperado? Digamos que teve um freio, mas não uma interrupção totalmente, né? Tinha uma recuperação forte, o início de ano que prometia ser interessante, mas aí algumas notícias, como a própria questão da pandemia, as incertezas que começaram a aumentar novamente, deu uma segurada. Mas não chegou a reverter exatamente tudo de recuperação que tinha sido verificado no final do ano passado, e a atividade acabou se mantendo num patamar interessante, especialmente aí a atividade industrial. Tem uma diferença muito grande na comparação com o ano passado, né? Ano passado, nesse período, a queda foi muito forte na produção, porque foi necessário fechar, a indústria foi obrigada de fato a fechar, tinha uma expectativa de recuperação mais fraca, teve uma necessidade de reorganizar, às vezes, a produção para conseguir manter o distanciamento social, mandou trabalhadores do grupo de risco para casa, enfim. Tem uma diferença muito grande no freio que a gente teve agora para a forte queda que a gente teve em março do ano passado. E acho que a atividade também se mantém forte pela questão das expectativas também. As expectativas do ano passado eram negativas, felizmente a recuperação acabou sendo mais rápida do que previsto, e os empresários apontam aí que estão numa expectativa de uma recuperação no mesmo ritmo do ano passado. Agora, quando se fala nessa recuperação da indústria, seria sobre essa base que foi muito fraca do primeiro momento da pandemia, ou é uma recuperação, por exemplo, se a gente levar em conta o período pré-pandemia? Então, pré-pandemia, na verdade, nós já estávamos ali começando a recuperar de uma crise anterior, né? Então, não é, na verdade, uma atividade industrial fantástica. E a gente, quando começa a voltar para esse ritmo para o nível de atividade do pré-pandemia, na verdade a gente começa a esbarrar aí em problemas antigos de competitividade da indústria brasileira, começa a esbarrar em questões de infraestrutura, falta de trabalhador qualificado, o sistema tributário, enfim, antigos problemas aí que a indústria enfrenta no dia a dia começam a ficar cada vez mais presentes. Então a gente também fica bastante preocupado, nós da CNI, não só com esse período de transição, mas quando chegarmos, conseguimos fazer toda a retomada, mas e então, para conseguir sustentar esse crescimento, realmente tem que começar a atacar esses problemas, não podem ficar de lado. É claro que a gente tem questões urgentes, mas infelizmente essas questões também logo voltam a ser urgentes e se não atacadas, podem abortar aí um crescimento que poderia ser mais forte da atividade industrial e da economia como um todo. Por isso que no caso da indústria, falar em situação pré-pandemia não é exatamente um motivo de comemoração.
Exatamente, é importante destacar isso. A gente estava começando uma recuperação ali da crise anterior, então muito distante de 2014, por exemplo, quando estava com uma atividade industrial mais forte, alguns anos aí de queda da produção industrial, e no início de 2020 a gente começava realmente a acreditar, ver ali alguma recuperação, mas então veio a pandemia e toda a série de problemas que vem se acumulando desde então. Agora, Marcelo, tem um problema de competitividade mesmo no setor industrial, porque a gente vê, por exemplo, a balança comercial tendo uma performance muito boa, puxada principalmente pela exportação de produtos básicos. Pega lá a agropecuária, você tem na indústria extrativista também uma melhoria, mas a indústria de transformação ainda carece dessa capacidade de concorrência, de abertura do mercado para o exterior, não é? É uma questão de abertura, certamente, é uma questão também de condições de competitividade, de igualdade, né? A indústria brasileira enfrenta umas condições muito adversas, muito mais negativas, muito mais difíceis que muitos dos nossos concorrentes em outros mercados. E também uma situação bastante particular no momento é a questão da retomada ser desigual em alguns lugares, e começou mais forte em parceiros importantes nossos de produtos básicos. A China começou uma recuperação muito antes do Brasil e de boa parte do restante do mundo, e é um dos nossos principais parceiros entre os produtos básicos, onde outros destinos de manufaturados, como por exemplo a Argentina, ainda estão enfrentando dificuldades, estão em tempo, digamos, na cronologia da pandemia, uma situação mais próxima da nossa do que outros países que já estão mais avançados. Então é uma questão tanto da própria dinâmica, mas claro, da própria situação que os industriais brasileiros enfrentam no dia a dia, na hora de tentar de produzir, na hora de investir, na hora de contratar, enfim, na hora de tentar tocar seu negócio. Agora, Marcelo, pensando em perspectivas para 2021, a partir desses dados de março, se pode prever a continuidade da recuperação, porque talvez tenha sido o pior momento que nós tivemos de restrições. Abril já começou uma flexibilização maior, pelo menos metade do mês, e alguns estados foram já no começo de abril, e depois nós tivemos a retomada do auxílio emergencial, que é bem menor do que o do ano passado, mas é um reforço. Certamente, foi muito importante no ano passado e certamente, ainda que menor do que o passado, será um bom reforço. Mas como a gente teve um certo atraso para a retomada em alguns estados, às vezes foi metade de abril, às vezes um pouco, não foi exatamente no início de abril, é possível que a gente tenha um abril ainda não tão claro em termos de perspectivas. Mas dali em diante, a gente acredita que a gente vai voltar a retomar isso que foi perdido nesse início de ano, voltando para uma recuperação um pouco mais forte e consistente. E aí, na medida também que a gente consegue a vacinação em massa, a economia como um todo, na verdade, retomando para uma maior normalidade, aí afetando não só a indústria, mas setores que foram realmente muito afetados e ainda são muito afetados, como boa parte dos serviços, por exemplo. Bom, e Marcelo, agora para fecharmos mesmo, a CNI já tem alertado muito para essa questão de falta de insumos e de aumento de preços. Isso, em alguma medida, acaba colaborando também para uma performance mais difícil aí nesse processo de retomada? Bem, é um sinal da retomada, na verdade, essa falta dos insumos, mas também cria dificuldades para a própria retomada. Se a produção tivesse mais fraca, certamente não seria um problema tão grave, mas dado que a gente está com uma atividade industrial interessante, acaba que esse problema vem afetando bastante, continuou acontecendo. A gente acreditava que na virada do ano, que costuma ter uma produção mais fraca, a questão dos insumos poderia se normalizar um pouco, não foi aconteceu, a atividade industrial continuou, felizmente, forte, mas isso acabou que adiou esse ajuste de estoques, esse ajuste das cadeias todos que vieram com esse descompasso entre oferta e demanda lá desde o início da pandemia e continua acontecendo, refletindo em escassez, alguns atrasos de entrega e alta nos preços, que vem preocupando bastante a indústria já de alguns meses, e nesse início de ano é um problema que a gente continua acompanhando e percebe que continua crescendo. É isso, ouvimos o Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos.